Você já parou para pensar que a vida que você está vivendo hoje é resultado daquilo que você mais pensa? Talvez nunca ninguém tenha te explicado dessa forma, mas isso se chama frequência vibracional. Oi, sou a Cris. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Hoje estou gravando aqui fora, então pode ser que o som, os ruídos não fiquem tão perfeitamente, mas eu gosto desse som do que é natural, né? Então, gente falando, pássaro cantando, carro passando, enfim, vocês vão escutar um monte de coisa. A chuva deu uma trégua, consegui vir gravar aqui fora. Eu gosto mais desse cenário aqui também, porque é mais claridade, tem mais plantas, enfim, né? Mas vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar de frequência vibracional por aqui. Aquela frequência que te faz atrair a vida que você quer ou nem sempre a vida que você quer. Antes, me responda uma coisa. Quando você escuta falar em frequência, o que é que vem na tua cabeça? O que você imagina que seja essa frequência vibracional? Eu muitas vezes pensava em física, ondas, gráficos, máquinas, um monte de coisa complicada. Algo que para mim era tão complicado de entender que eu me perguntava, como que eu vou fazer para vibrar na frequência certa? Como que eu consigo ter essa vibração na frequência certa? Como que eu acesso a frequência da prosperidade? Eu sempre ouvia dizer que frequência era como uma frequência de rádio, que você tinha lá um botão de dial, que você trocava quando você bem entendia. Então, tipo, é uma frequência de rádio. Se eu não quero ouvir aquela rádio, eu vou trocar para aquela outra rádio, né? Então, eu ficava imaginando, mas aonde que fica esse botão? Como que eu faço para trocar essa frequência? Porque para mim, frequência era aquelas ondas de rádio que vinham e trocavam a frequência. E eu ficava pensando, mas como é que eu faço para trocar? Aonde que está esse botão? Como é que eu encontro? Como é que eu acesso? Como é que eu faço para trocar a minha frequência da escassez para a frequência da prosperidade? Como que eu entro nessa frequência da prosperidade, do amor, da alegria, da gratidão, enfim, como que eu faço para acessar essa frequência? Só que quando eu comecei a estudar profundamente física quântica, lei da atração, as leis universais, esse universo todo de leis, de como que as coisas funcionam, de magnetismo, de frequência, eu comecei a entender do meu jeito que frequência é algo muito mais simples do que eu sempre imaginei. E que é simplesmente aquilo... Quero. Simplesmente aquilo que a gente pensa com mais frequência. Que a gente pensa frequentemente. Frequência nada mais é que aquilo que a gente pensa frequentemente. É a repetição mental que vai criar o campo que a gente vibra. E quando a gente está vibrando em algo, a gente atrai mais daquilo que a gente está vibrando. Quando a gente está pensando frequentemente em algo, a gente vai atrair mais daquilo que a gente está pensando. Porque aquela é a nossa frequência. A gente pensa naquilo frequentemente, a gente vai atrair mais pensamentos frequentes daquilo. Como se fosse um eco, um ímã, um ciclo que se retroalimenta. Hoje eu quero te levar para uma viagem profunda dentro desse tema. Eu quero que no final desse vídeo você tenha total consciência de qual frequência que você está vibrando. E mais importante que isso, eu quero te mostrar como que você pode mudar essa frequência. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque esse entendimento pode transformar completamente a sua maneira de enxergar o que é frequência vibracional. E assim pode transformar a tua vida, os teus resultados e o teu destino. Pensa comigo. Você acorda todos os dias com os mesmos pensamentos automáticos, certo? Alguns positivos. Hoje vai ser um bom dia. Hoje eu vou dar conta. Hoje eu vou conseguir. Mas muitos, eu ousaria dizer que até a maioria, são negativos. Vai dar errado, não tenho dinheiro, não posso, não consigo, tenho medo. Só que esses pensamentos, eles não aparecem do nada.
Eles são o resultado de hábitos mentais. E a frequência nada mais é do que isso. Aquilo que você pensa com frequência. Aquilo que você pensa todos os dias. Aquilo que você pensa frequentemente. E aqui entra algo poderoso. Porque se eu penso todo dia em escassez e eu estou atraindo sempre mais coisas que me tragam escassez, eu posso pensar todos os dias em abundância e atrair ainda mais coisas que me tragam abundância. E isso não é só misticismo. Isso é psicologia, isso é neurociência e espiritualidade. Tudo misturado. Porque a mente, quando ela foca em algo, ela começa a filtrar a realidade de acordo com aquilo que ela está focando. É como se você colocasse um óculos que confirmasse tudo aquilo que está dentro da tua cabeça. Que quando você colocasse aquele óculos, o que você enxerga é exatamente tudo aquilo que está dentro da tua cabeça. Agora presta atenção nisso. Quando você pensa em algo, você cria uma emoção. Essa emoção gera uma vibração no teu corpo. Essa vibração molda o teu comportamento. E esse comportamento atrai resultados que reforçam o teu pensamento inicial. E esse é o efeito cascata da frequência vibracional. Por exemplo, se você pensa o tempo todo, não tenho dinheiro, esse pensamento gera medo, insegurança e tensão. Essas emoções te fazem agir de forma retraída, com medo de arriscar, com medo de investir, com medo de se abrir. E o resultado? Você realmente não atrai dinheiro. Muito pelo contrário, atrai mais contas, mais limitações. Vai no mercado, as coisas estão cada vez mais caras, porque você não sai desse pensamento, dessa frequência, disso que você está vibrando e emanando para o universo. E daí você reforça. Tá vendo? Eu não tenho dinheiro mesmo. E o ciclo só continua. E o ciclo só se repete. Você não consegue sair dessa frequência, disso que você está frequentemente emanando para o universo. Agora, se você pensa, eu tenho tudo o que eu preciso. Isso emana confiança, alívio e gratidão. Essa emoção te faz agir com mais clareza, buscar por soluções, acreditar nas suas ideias. E o resultado? Você encontra oportunidades, portas se abrem, pessoas te ajudam. E então você reforça. Tá vendo? Eu sou sempre suprido. E o ciclo continua, e o ciclo se repete, e a frequência continua. Você percebe como que esse efeito cascata pode ser ou um paraíso ou um inferno? Vai depender tudo do tipo de pensamento que você alimenta. E aqui eu quero trazer para você alguns exemplos práticos. Porque talvez você deve estar pensando, ok, mas como que isso funciona na minha vida? Se você pensa frequentemente em doença, você começa a notar só os sintomas, só as dores, só os problemas. Eu tenho 2 exemplos que eu vou dar dos opostos para vocês aqui dentro da minha casa. Se você pensa só nisso, o teu corpo ele só vai vibrando cada vez mais tensão, cada vez mais doença, cada vez mais tristeza, o que vai atraindo cada vez mais sintomas, porque você só está focado nos sintomas, você só está focado na doença. Isso vai te deixando até cada vez mais fraco. E logo você sente que realmente você está doente. Se você pensa em rejeição, você começa a interpretar qualquer demora para responder uma mensagem, qualquer silêncio como prova de que a pessoa realmente não quer falar com você, ou que não gosta de você. E o resultado? Você se afasta, você se magoa e você se fecha. E adivinha? Você realmente passa a ser rejeitado. Mas não porque a pessoa não gosta de você, mas porque você se fechou, você se magoou. Mas o bom é que o contrário também acontece. Se você pensa em saúde, começa a reparar em pequenas melhoras, em vitalidade, em energia, o corpo responde vibrando em mais equilíbrio e logo você se sente mais saudável. Se você pensa em amor, você começa a enxergar gestos de carinho, por menor que eles sejam, palavras de apoio, pessoas que se aproximam, o resultado é que você vai atrair mais amor. Ou seja, a frequência vibracional não é um mistério distante. Eu tenho uma prova disso aqui dentro da minha casa. Eu tenho a minha mãe e eu tenho o meu pai. A minha mãe passou por uma cirurgia. Até fiz um vídeo aqui mostrando para vocês recentemente. Ela não sentiu dor,
ela já está sentindo a cicatrização dessa cirurgia. E ela começou a contar pra gente agora o que ela passava antes da cirurgia, ou seja, ela nunca focou na doença, ela sempre focou em resolver o problema. A cirurgia dela foi tão perfeita, foi tudo assim, todos os que até os que atenderam a gente, os enfermeiros, todos foram muito prestativos, todos foram muito bons, porque ela focou no resultado da saúde. Então ela já está se recuperando, nem uma semana que ela fez a cirurgia, ela já está muito bem, fazendo tudo o que ela queria fazer, claro que com algumas restrições, né, até mesmo porque o pós-operatório ela levou um monte de ponto e tal, mas ela foca em saúde, então ela já está se recuperando muito bem. Agora, por outro lado, a gente tem o meu pai, que ele está sempre focando na doença, ele está sempre com dor aqui, ele está sempre com dor ali. Então essa semana acabei de levar ele no hospital porque a gente voltou da cirurgia. Ele já estava gemendo de dor porque ele estava com tosse, porque ele estava com dor aqui, com dor ali. Ele chegou a falar para mim que ele estava ou com Covid ou com dengue. E aí eu levei ele na UPA, ele deram os remédios, a enfermeira viu, o pulmão dele estava tudo ok, tudo beleza. Ele faz um monte de exames e ele nunca tem nada. Só que ele está sempre focando na doença. Então ele sai de algum sintoma, ele já entra em outro sintoma. Agora ele está se queixando que está com a bexiga presa, que está com dor na bexiga, que precisa ver o que é que tem. Mas a gente, lá no posto mesmo, ela já receitou para ele um antibiótico. Então ele já está tomando, só que ele começou a tomar, a gente foi no posto, foi terça-feira, ontem eu acho que foi, não, ontem que a gente foi, quarta-feira, hoje é sexta, ele já falou que já tomou 6 comprimidos e ainda não fez efeito, 2 dias depois, né? Mas tudo bem, então ele está sempre com algum sintoma, sempre. Por quê? Porque ele está focado só na frequência da doença, ele não consegue focar na frequência da saúde. Então, por ele estar velho, ele acha que ele tem que estar doente, caindo os pedaços, sabe? Então você vê como faz diferença, né? A gente tem exemplos que faz diferença, que você consegue ver ali nitidamente a diferença que as coisas fazem. Ou seja, você percebe que a frequência vibracional não é um mistério distante. Ela está no seu café da manhã, no jeito que você fala com você mesmo, no jeito que você interpreta os acontecimentos do seu dia. Aquela história que eu sempre falo aqui para você. Não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Isso é a tua frequência. Você pode estar passando por uma situação muito ruim, mas se você olhar para aquilo e tirar como um aprendizado e mudar a tua frequência, tudo na vida tem a dualidade, tudo tem 2 lados da régua. Então, se você olhar para um lado só e ficar focado só no que é ruim, você vai continuar atraindo mais coisas daquilo que é ruim. Então, muda o teu foco. Olha para o outro lado da moeda. Estou passando por essa situação difícil. Eu tive épocas na minha vida que eu passei por situações que eu não sabia como que eu ia sair para pagar as contas. Porque quando eu resolvi sair do CLT e começar a gravar vídeo e querer trabalhar com o YouTube, não foi fácil no começo. Foi bem difícil, mas tinha meses que eu precisava fazer empréstimo, tinha meses que eu precisava não gastar nada, tinha meses que eu tinha que tirar, sei lá da onde o dinheiro, tinha que pegar um cartão para pagar outro, sabe? Parcelar aqui, parcelar ali. Então foi um período bem difícil, mas eu nunca olhei para aquilo falando, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ó, vida ao azar, minha vida terminou, não sei o que. Nunca olhei para isso desse jeito. Eu sempre dava um jeito e sempre eu conseguia aquilo que eu queria, sabe? Sempre, porque eu foquei, eu quero essa vida pra mim e é isso que eu vou fazer daqui pra frente, sabe? Então, mude a tua frequência, não olhe só pro problema. Aquilo ali serviu pra mim como um aprendizado, porque eu sempre fui uma pessoa que gastava demais. Então eu entendi que aquilo era para eu estar aprendendo a economizar um pouco mais, a não gastar com tanta bobeira, sabe? A ter uma vida mais simples, mais minimalista. Então eu olhei para aquilo dessa forma, como se fosse um aprendizado. E eu consegui mudar as coisas. O espaço da minha galeria acabou no meio da conversa, tive que voltar a apagar umas coisas que estavam lá nos itens excluídos para conseguir terminar esse vídeo. Ó, o passarinho tá cantando aqui, a gente tem um coleirinho, que ele vem aqui e ele fica cantando, ó, que bonitinho, tá bem pertinho daqui. Então, gente, como eu tava falando pra você, eu quero então te convidar agora para você parar um pouquinho e refletir em qual frequência que você tem vibrado ultimamente. Qual frequência que você está alimentando mais na tua vida nesse momento? Feche teus olhos por um instante e lembre quais pensamentos que estiveram mais frequentes na sua mente nos últimos dias. Foi medo?
Foi insegurança? Foi escassez? Foi abundância? Essa resposta é muito importante, porque ela explica boa parte de tudo que você está vivendo na tua vida hoje. A vida é um espelho que reflete a nossa vibração. E só quando você se dá conta da frequência que você está vibrando, é que você consegue mudar ela. E agora vem a parte mais poderosa. Como que a gente muda essa frequência? Primeiro passo, consciência. Não dá para mudar o que você não percebe. Então, comece a se observar. Preste atenção nos pensamentos que mais se repetem na sua mente. Segundo passo, substituição. Não adianta você só parar de pensar em algo. A mente não funciona assim. Você precisa substituir. Se você sempre pensa, não tenho dinheiro, troque por, eu sempre encontro uma solução. Se você pensa, ninguém me ama, troque por, eu sou digno de amor e atraio amor todos os dias. Terceiro passo, repetição. Lembra? Frequência é aquilo que você pensa frequentemente. Então não adianta você pensar positivo apenas uma vez. Você precisa repetir até que essa nova frequência vire um padrão. Até que esse novo sistema se instale dentro de você. Quarto passo, emoção. O pensamento sozinho não vibra tão forte. É a emoção que vai dar energia a esse pensamento. Então sinta como se já fosse verdade. E se for difícil sentir que já é verdade, use a minha técnica Kionto. Eu tenho vídeo dela aqui nesse canal e eu vou deixar o link dela aqui na descrição desse vídeo. E a gratidão é a forma mais rápida de mudar qualquer frequência, porque ela já tem o poder de colocar o coração numa frequência elevada. Mas é aquela gratidão, sentindo gratidão, não é o obrigado, que você é obrigado a agradecer porque alguém te fez uma gentileza ou alguma coisa. É a gratidão, aquela gratidão que você sente realmente. Também não é aquela gratiluz que você fala gratidão para qualquer coisa, não. É o sentimento da gratidão. Tem um vídeo meu antes desse aqui que eu falo da gratidão. Então, assiste lá que você vai entender como é entrar nessa frequência da gratidão, para você mudar a tua frequência. E o quinto passo é a ação alinhada. Porque não adianta você pensar em abundância e agir com medo. Pensar em saúde e continuar se destruindo. O teu comportamento precisa acompanhar a tua frequência. E se você chegou até aqui nesse vídeo, você já entendeu que frequência vibracional também é uma chave poderosa para você mudar a tua realidade. Não é mágica, nem ilusão. É consciência, repetição e alinhamento. E eu quero que você saia desse vídeo hoje decidido a observar a tua frequência. Decida qual vibração que você quer alimentar. E lembre, a vida sempre vai te responder. E agora me conta nos comentários, qual que é a frequência que você sente que tem dominado a tua vida? Eu quero muito saber, porque eu posso até trazer exercícios específicos para cada um desses casos. E se você sentir que precisa de uma ajuda prática para mudar a sua vibração, eu vou deixar o link do meu catálogo de produtos e serviços específico para isso. Eu trabalho com energia, com vibração, com frequência. Então, se você sentir que precisa de uma ajuda, que está perdido, que mesmo assim não consegue entender como que funciona, como que faz para mudar a tua vida, eu vou deixar o link do meu catálogo aqui. Você dá uma olhada nos produtos que tem por lá. Veja o que faz sentido para você. Nos 3 primeiros links aqui dessa descrição, eu vou deixar alguns manuais de como você acessar o teu duplo quântico, como você praticar a técnica do Kionto, que é tudo muito fácil, você vai ver que é simples, fácil, e você vai conseguir também mudar a tua frequência vibracional. E lembre-se, você não precisa ficar preso num ciclo negativo. A tua frequência é a chave. E você tem o poder de mudar a sua vibração. E com isso, mudar o seu destino e atrair a vida que você deseja. E eu espero te ver em breve. Um Kiss da Cris.